Fala, senhores, eu sou o Iago e você está no canal do Eletromecânico. Senhores, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos sobre eletricidade. Hoje a gente vai falar sobre materiais condutores, então vem comigo que hoje você vai aprender. Muito bem, senhores, hoje a gente vai começar aqui a falar sobre materiais condutores. No último vídeo a gente falou sobre o conceito, né, do que são os conceitos básicos da eletricidade: tensão, corrente, resistência, potência, beleza? Hoje a gente vai falar de um segundo assunto muito importante, que são os materiais condutores. Materiais condutores, não condutores e materiais semicondutores. Vamos lá. Primeira coisa, por definição. Definição, ó. O que é um material condutor? Que conduz eletricidade. Definição de um material condutor. Não liga muito para minha letra não, mas o que é um material condutor? Que conduz eletricidade. O que é um material semicondutor? Ora conduz e ora não. Ok? E por fim a gente tem os isoladores, que não conduzem eletricidade. Ok? Então, sempre que você lembrar de materiais condutores, você vai lembrar da definição. O que é um material condutor? Né? Aqui eu não coloquei porque já está aqui escrito aqui em cima, mas um material condutor, por definição, é um material que conduz eletricidade. Um material semicondutor, ora conduz eletricidade, ora não, beleza? E os isoladores são materiais que não conduzem energia elétrica de forma alguma ou até determinado nível de diferença de potencial, beleza? Então, vamos começar por materiais condutores. Vamos lá, pessoal. Materiais condutores. Vamos começar aqui. Condutores permitem fácil passagem de cargas elétricas. Ou seja, quando você está falando de condutores, você tem que lembrar disso aqui, ó. Fácil passagem. Ou seja, se ele tem uma fácil passagem, ele tem uma resistência muito baixa. Então, toda vez que você lembrar de materiais condutores, você vai lembrar. É um material que possui uma baixa resistência, uma baixa resistividade, e vai permitir o maior fluxo de elétrons livres sobre ele, ok? Exemplos disso, vamos lá, a gente tem aqui o cobre, que é muito utilizado para fazer conexões elétricas em residências, motores elétricos, transformadores. A prata, muita gente não sabe, mas a prata é um excelente condutor de energia elétrica, beleza? O ouro, beleza? Um dos melhores que existe para conduzir eletricidade. Eu não sei se vocês sabem, mas existem na indústria, né, o que a gente chama de coletor rotativo, né, ou coletor elétrico, né. Os filamentos desse equipamento, eles são feitos de ouro, né. Ele gira, né, num eixo, e conforme ele vai girando, os contatos vão fazendo um atrito com pequenas lâminas de ouro. E essas lâminas de ouro vão fazer ali sinais elétricos, né. Isso é muito utilizado em máquinas rotativas que precisam de muita precisão. Então, materiais condutores, sempre que você lembrar, ó, permite fácil passagem de cargas elétricas. E o exemplo você vai lembrar de cobre, prata e ouro. Agora a gente vai falar dos materiais semicondutores. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre semicondutores. Os semicondutores, por definição, eu coloquei aqui, bem simples pra gente poder lembrar, alteram o estado de condução e não condução. Beleza? O que significa isso? Os semicondutores são materiais que, dependendo de transformações que eles sofrerem, sejam físicas ou químicas, eles vão fazer com que conduza energia elétrica ou não. Onde isso é aplicado? Por exemplo, placas eletrônicas, LEDs, diodos, carregadores de celular. Você pode utilizar mais diversos exemplos de semicondutores hoje em dia. Tudo que é basicamente eletrônico vai utilizar semicondução, beleza? Quais são os exemplos de semicondutor materiais que a gente tem, né? Materiais condutores, né? Silício, galho e o germânio, que são componentes ali extremamente utilizados na eletrônica. Então, toda vez que você lembrar de semicondutor, você vai lembrar do seguinte, que você vai lembrar de 0 e 1, beleza? Por que 0 e 1? Binário. 0 não conduz, 1 conduz. Então pensa como se fosse um pisca-pisca, um LED, né? Que é uma das características do semicondutor, ora conduzir e ora não conduzir. Ou seja, ele vai liberar energia e depois não vai liberar energia. Por que isso acontece? Tem uma característica muito interessante, é que os elementos de semicondução, eles vão ter 4 elétrons na camada de valência, né? Ele pode tanto doar, né, e ficar mais positivo, ou quanto receber e ficar mais negativo, beleza? Então isso que vai determinar essa característica do semicondutor de ora
eu vou conduzir energia, hora eu não vou. Então você pode fazer, por exemplo, nos circuitos eletrônicos, eu quero fazer um pisca-pisca de uma loja. Eu vou utilizar semicondutores, eu vou utilizar componentes que hora vão conduzir eletricidade, horas não vão, beleza? Então, sempre que você lembrar de semicondutor, lembre-se que é um componente, né, um condutor, um material condutivo que vai alterar o estado de condução e não condução, dependendo dali do que ele receber. Ele pode receber temperatura, uma transformação química, uma transformação fotovoltaica. Então, por exemplo, você tem ali o poste, né? O que acontece muito no poste. No poste de luz que a gente tem na rua, né? A gente utiliza um relé fotovoltaico, né? Esse relé fotovoltaico, ele pode ser considerado um semicondutor dependendo do modelo, porque ele, ao receber a ausência de claridade, fica meio estranho, né? Mas ele presenciar a falta de claridade, ele vai acender, né? E vai fazer com que a corrente conduza até a lâmpada, né? E faça com que funcione ali e ilumine a rua, beleza? Então agora a gente vai falar sobre os materiais isolantes. Vamos lá, senhores. Por fim, mas não menos importante, isolantes. Material que se opõe à passagem de corrente ou corrente elétrica, beleza? Então, todo material que for isolante, ele vai se opor, vai ter uma alta resistência, uma alta oposição à passagem de corrente elétrica. Ou seja, se você colocar esse tipo de material para conduzir eletricidade, você não vai ter bons ganhos, ok? Exemplos de tipo de materiais que são isolantes: borracha, cerâmica e ar. Pois é, senhores, o ar mesmo que a gente respira, né? O que acontece? O ar, ele é um fluido, então, por definição, ele vai conduzir também eletricidade. Só que existe uma coisa chamada rigidez dielétrica. O que é rigidez dielétrica? A rigidez dielétrica é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas resumindo, é basicamente a resistência que certos materiais vão ter, ok? Materiais, fluidos, afins. É uma definição meio ruim, mas mais pra frente, quando a gente tiver mais avançado, eu vou explicar melhor o que é rigidez dielétrica. Mas basicamente, o ar ele vai ter uma rigidez dielétrica. Imagina, lembra aquele dia que você estava em casa e começou a chover muito, aí do nada o transformador da sua rua pipocou, começou a estourar? O que acontece? Quando chove e você tem um meio que tem um campo elétrico muito intenso, no caso próximo aos transformadores, próximo ali às fases, acontece uma coisa chamada ionização, ou seja, a eletricidade, o campo elétrico é tão forte que ele vai começar a ionizar o ar, ou seja, ele vai conseguir romper a rigidez elétrica do ar e tornar ele não mais isolante. Não vai ser mais isolante, ele vai ser, aqui ó, condutor. Então, quando eu vou ter um material condutor, no caso do ar, é quando eu estiver ionizando ele, né? E eu conseguir romper a rigidez elétrica desse fluido. Mas não é o caso, né? Então a gente vai focar aqui só na parte dos isolantes. Então, todo material isolante que você lembrar, você vai lembrar de: caramba, material isolante é aquele material que vai se opor à passagem de corrente elétrica, diferente do seu oposto, né? Que é o material condutor, que vai oferecer uma baixa resistência e vai fazer com que os elétrons livres fluam de forma mais eficiente. Beleza? Então, tá aí, a gente falou sobre condutor, semicondutor e isolante. Agora a gente vai falar sobre o porquê é importante a gente saber sobre esses materiais, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre por que é importante a gente conseguir, né, distinguir esse tipo de materiais e por que é importante a gente usar. Vamos pegar aqui um caso onde a gente tem um circuito aqui bem simples, onde eu tenho um resistor R e eu tenho aqui uma fonte de 24 volts e um amperímetro conectado em série. Todo esse filamento aqui é de cobre. Você concorda comigo que se eu pegar um amperímetro e medir aqui, por exemplo, eu vou ter uma corrente muito maior do que, por exemplo, se eu utilizasse outro tipo de material? Claro que sim. Por quê? Porque o cobre é um material condutor. Ou seja, ele conduzindo eletricidade, ele vai me levar a ter um valor de corrente mais eficaz para o meu circuito, porque eu tenho um material que não está se opondo à passagem de corrente elétrica. Agora, vamos supor que nesse mesmo circuito eu utilize um condutor que não seja tão bom. Por exemplo, vamos supor que, claro, um absurdo, mas se tudo isso aqui fosse feito de borracha. Bem absurdo, tá? Tô exagerando, isso não existe. Mas vamos supor que fosse. Você não ia ter uma boa condutividade. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Não existe condutor perfeito e não existe isolante perfeito. Por quê? Tudo vai depender da DDP, que é a diferença de potencial. Beleza? Vamos lá. Quando eu tenho um supercondutor, não, isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Quando eu tenho uma determinada faixa de DDP, de diferença de potencial, eu vou ter um poder de condução maior ou menor. Lembre-se que no primeiro vídeo eu falei, o que é DDP ou tensão? Ou tensão. Ela é a força que empurra os elétrons. Para eu ter corrente elétrica, eu preciso ter tensão, ok? Ou seja,
tensão ela está empurrando os elétrons. E quanto mais tensão eu tenho, com mais força eu vou conseguir empurrar esses elétrons. Tem uma coisa na elétrica, né, que se chama EPI. Um dos EPIs é um equipamento de proteção individual. E existe luva. Luva. Classe 00. Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui para ficar um pouquinho mais limpo. Vou apagar aqui. Essa luva classe 00 existe um porquê. Ó, classe 00. Ela suporta até 500 volts. E tem a luva, se não me engano, classe 1 ou 2, ela suporta até 17 mil volts. Ou seja, e veja só, ambas as duas são feitas de borracha. Borracha a gente viu no bloco anterior que é o quê? Um material isolante. Só que, se eu pegar essa luva aqui, deixa eu trocar de cor. Se eu pegar essa luva aqui, classe 0, que suporta 500 volts, e encostar no barramento de 17 mil volts, eu vou tomar um choque. Por quê? Porque essa classe de isolação não corresponde à tensão que eu estou usando. Ou seja, eu vou ter mais diferença de potencial, ou seja, eu vou conseguir empurrar os elétrons mais facilmente por esse material que é isolante, e esse material isolante vai ter a sua rigidez elétrica vencida, e eu vou ter uma condição de corrente podendo causar um acidente, beleza? Então não existe condutor perfeito, porque o condutor perfeito ele vai ter perdas, eu vou ter perdas por efeito Joule, calor, distância, queda de tensão, né? Existem estudos, né, avançados sobre supercondução, e também não existem isolantes perfeitos justamente por conta disso aqui que eu falei. Tudo vai depender da classe de tensão, da classe de DDP, do nível de DDP de tensão, né, que você vai estar utilizando na sua aplicação. Então, lembre-se disso, não existe condutor perfeito, nem isolante perfeito, beleza? Então por hoje é isso, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui para mais conteúdos de eletricidade como esse, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, vai ser um prazer responder você. A sua dúvida pode virar um tema de um outro vídeo, beleza? E toda semana eu vou tentar trazer aqui conteúdo sobre eletricidade, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até a próxima e valeu!